E agora a gente vai falar um pouco da mente. Então, qual é a relação da imunidade com a nossa mente? O que tem de relação, né? Às vezes parece assim, é interessante que essa parte da teoria do intestino, como sendo um órgão poderosíssimo no sistema imune, isso é muito novo, né? A imunologia está há alguns anos estudando, mas isso é novo. Até na medicina isso não é tão discutido. Mas essa parte, mente e sistema imune, também é muito novo. Mas é importante que vocês saibam que existem terminais nervosos que se comunicam com o sistema imune. E esses terminais, eles liberam neurotransmissores que vão enviar mensagens para o sistema imunológico. Além disso, nosso sistema nervoso, ele também se comunica através dos hormônios com o sistema imune, indiretamente. Como é que é essa comunicação? Vamos supor, você está aqui, você está muito estressado. Você está muito estressado, esse nível de estresse eleva o seu cortisol. O seu cortisol ele vai suprimir o sistema imunológico. Então, essa supressão do sistema imune, ela faz com que você fique mais suscetível a pegar doenças. Então, imagina aquela pessoa que fica cronicamente estressado, aquela pessoa que fica o tempo inteiro estressado. O que acontece com ela? Ela vai ficar com o sistema imunológico suprimido. É a mesma coisa em relação à alimentação, aquela pessoa que se alimenta sempre mal, sempre mal. Então, quando a gente fala de alimentação ruim, é por quê? Porque o intestino ele vai estimular sempre reação inflamatória, sempre, sempre, sempre. E a pessoa fica cronicamente inflamada. E é a mesma coisa aqui. Se a pessoa fica muito estressada, ela fica cronicamente com o sistema imune deprimido e fica mais suscetível a ter infecções. Então, isso é importante, tá? Então, a nossa mente, ela está ligada ao nosso corpo de várias formas. E em relação ao sistema imune, ela está ligada dessa forma, através de terminais nervosos que levam mensagem para o sistema imune para dizer para ele em que momento nós estamos, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de consulta, tá? Esse livro é uma enciclopédia psicossomática, ele fala exatamente dessa relação do corpo com a mente. E essa relação foi estudada por um psiquiatra, e esse psiquiatra ele relacionou. Esse livro é interessantíssimo, tá, gente? Se vocês quiserem fazer uma consulta de alguma doença que você esteja apresentando, esse livro eu recomendo. Então, como é que nosso sistema de treinamento ele nos ajuda a melhorar nosso sistema imune? Eu acho que vocês já devem ter entendido até aqui, né? Eu acho que você já deve. Eu não estou acompanhando o chat, mas eu queria que alguém fizesse assim, ó. Vocês já entenderam como é que o sistema de treinamento ajuda nosso sistema imune? Se a gente... Sabe aquele livro que nós lemos no último mês, que foi O Segredo da Mente Milionária? Lá, ele falava assim, que os pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações que levam a resultados. E isso é em tudo na vida, até no nosso corpo. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ação. Ação do nosso sistema imunológico, ação do nosso corpo. Então, isso serve em tudo. Então, na hora que você está diante de uma situação estressante, o seu corpo vai reagir de uma forma ruim para o seu sistema imune. Na hora que você está diante de uma situação positiva, também vai agir de uma forma legal para o sistema imune, vai ativar o seu sistema imune de uma forma positiva. E o sistema de treinamento hoje, ele é um ponto muito positivo para nós todos, né? Ele é um ponto, na verdade, maravilhoso para nós todos, porque ele deixa a gente num meio de pessoas, e eu coloco todos vocês aqui nesse meio, de pessoas que estão querendo crescer, de pessoas que estão querendo falar coisas positivas, estão querendo ouvir áudios, ler livros, de pessoas que estão falando de prosperidade. Então, isso ajuda a gente a melhorar os nossos pensamentos, e isso ajuda a gente a melhorar nossos sentimentos, e, consequentemente, vai fortalecer nosso sistema imunológico. Então, isso é uma cadeia, uma cascata. O nosso corpo, ele nunca foi separado da nossa mente. Ele nunca foi separado, ele sempre foi muito unido com a nossa mente. O nosso sistema imune, ele é imbricado com o nosso sistema emocional. Então, é importante a gente entender que o sistema
o nosso sistema de treinamento, ele nos dá a oportunidade de ter uma saúde melhor. E isso é real, isso é real. E essa frase que eu coloquei aqui, ela diz exatamente isso que eu penso e que os estudos mostram, né? O homem não é um animal racional, ele é um animal que racionaliza. O que acontece? Durante toda a nossa evolução, nossos ancestrais, não sei se vocês lembram, mas eles tinham uma cabeça menor, né? Vocês lembram? Que nas fotos mostra uma cabeça menor, assim? Essa cabeça que é menorzinha, ela tinha uma parte que é uma parte do cérebro, que é uma parte do encéfalo, no caso, que é uma parte mais primitiva, que nós temos até hoje, tá, gente? Essa parte, ela é responsável pelo emocional, ela é responsável pelo inconsciente, ela é instintiva. O ser humano, naquela época, no caso nossos ancestrais, eles faziam assim, tá com fome? Corre para caçar. Tá com medo? Corre e se esconde. Então, era tudo instintivo. Tá com sede? Bebe água. Era um animal. Então, nós somos animais. Só que o que aconteceu? Ao longo da evolução, a gente foi criando uma capinha de cérebro que chama neocórtex. Essa capinha, no ser humano, ela é a mais evoluída. E essa capinha, ela é responsável pelo racional, pelo prático, pelo método, por tudo que é mais racionalizado, vamos dizer assim, mais racional, envolve raciocínio. Só que a gente nunca deixou de ser um ser emocional. A parte maior do nosso ser, da nossa mente, ela é totalmente emocional. Então, nós não somos seres racionais. Só que o contrassenso a tudo isso é que, durante toda a nossa vida, a escola, a faculdade, toda a nossa vida educacional, a gente vem aprendendo coisas racionais. Vocês já observaram que a gente vai para a escola, a gente aprende matemática, a gente aprende física, a gente aprende química, a gente aprende todas as coisas que precisam de cálculo e muita concentração, mas tudo racional. Poucos de nós aqui que estamos nessa live aprendemos a ter inteligência emocional. Aí o que acontece? Você passa uma vida inteira sem ter tido uma aula de inteligência emocional. Quando você chega aqui na Rinode, o que o sistema de treinamento faz? Ele vai te ensinar a trabalhar suas emoções. O sistema de treinamento ele é um ponto fora da curva em tudo que a gente aprendeu até hoje. Então, no sistema de treinamento, você vai falar sobre você. No sistema de treinamento, você vai falar dos seus sonhos. Você vai rir, você vai chorar. Quando você vai numa convenção, você chora de emoção. Você vai no treinamento, você chora. Então, o sistema de treinamento, ele te faz ser o que nós viemos aqui para ser, nós somos seres emocionais. Só que a gente negligencia isso. Nós passamos a vida toda, e não é por nossa culpa, mas nós passamos a vida toda negligenciando essa parte. E aí, o sistema de treinamento, ele resgata esse nosso lado, e ele vai nos educar. É interessante saber, gente, que independente da nossa decisão ou não, da gente estar ou não no sistema de treinamento, da gente estar ou não fazendo isso, independente da nossa decisão, a nossa mente, ela é uma máquina de aprendizado. Ela está todo tempo aprendendo. Você não quer, mas ela está aprendendo. Então, você tem escolha. Você pode aprender as coisas boas ou as coisas ruins. Se você escolher o que você quer aprender, se você direcionar, eu quero isso, ela vai aprender outras coisas, mas você direcionar, ela vai te mostrar o que você precisa. Agora, se você não direcionar, você vai aprender de qualquer jeito. Você vai aprender coisas ruins, provavelmente. Então, esse é o papel do sistema de treinamento, é trabalhar para que a gente possa ter uma inteligência emocional e a gente possa direcionar nosso aprendizado para o sucesso, na verdade, né? Para o sucesso. E é interessante que nossa mente, ela funciona mais ou menos assim, como esse iceberg. A pontinha que está do lado de fora, ela é o racional, é o que a gente calcula, é o que a gente analisa, é o que a gente... E a parte de dentro toda do iceberg, que é a parte submersa, é o nosso ser irracional. São nossas emoções, são nossas crenças, nossa história. Então, muitas das vezes a gente, eu me incluo nisso, tá? Muitas das vezes a gente quer
a gente quer pegar essa formiguinha, que é essa pontinha do iceberg, e quer empurrar o elefante, que é esse iceberg submerso. E a gente não consegue fazer isso, porque a pontinha, que é a formiguinha, ela não tem força para empurrar o elefante. Então, o que o sistema de treinamento faz? Ele vai lá naquela pontinha do iceberg e ele cava até a profundidade. E ele vai lá embaixo e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, sabe aquela sua crença que você tinha, de que você não merece, de que você não pode, de que você não é capaz, de que aquele monte de coisa ruim que você passou a vida inteira aprendendo, ele vai enfraquecer isso e vai colocar uma crença mais forte. A gente não consegue destruir uma crença, a gente consegue só colocar uma crença mais forte no lugar de outra. Então, o que acontece? Hoje, se você olhar o sistema de treinamento, ele vai transformar essa parte, que é a parte que ninguém tem controle, que você precisa de ferramenta para transformar essa parte, e essa ferramenta o sistema de treinamento te dá. E quando ele te dá essa ferramenta e transforma essa parte sua, o que acontece? Quando ele transforma essa parte sua, ele muda a sua dinâmica cerebral e com isso ele muda a sua imunidade. Vocês percebem isso? Gente, para mim isso é muito lógico. Vocês estão percebendo como é muito forte isso, porque hoje em dia, quando eu recebo um paciente no consultório, e muitas das vezes isso me deixa muito frustrada como médica, eu vou ser bem sincera com vocês, porque eu não consigo ver a dimensão do paciente. Eu consigo ver só o corpo físico dele ali. E às vezes nem ele sabe o que está na profundeza lá da mente dele. Então, hoje, quando você entra na Rinode, você realmente não precisa saber. Você só precisa se permitir usar essa ferramenta, que é o sistema de treinamento, para escavar lá essa profundeza, para você transformar as coisas que você passou a vida inteira acreditando coisas ruins em coisas boas. Eu amo esse assunto, tá, gente? Esse assunto é muito, assim, é maravilhoso. Se eu pudesse, eu falaria mais, mas aí não dá. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês para finalizar é falar um pouco sobre o nosso DNA. Hoje, a epigenética, ela vem estudando como o nosso meio externo, ele tem interferência direta no nosso DNA. O nosso DNA, ele tem uma anteninha, ele fica com aquela anteninha lá só monitorando, tipo assim, Regina tá comendo isso, Regina tá indo para academia, Regina tá se relacionando com pessoas assim, 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 Regina tá indo no sistema de treinamento, Regina tá fazendo isso. E aí o que acontece? Quando ele monitora, ele diz assim, ela tá fazendo isso. Aí ele pega essa informação, aí ele leva lá para as profundezas do DNA e ele simplesmente pode ocorrer alteração do DNA. Né? É incrível isso, é incrível. As pessoas não vivem mais à base do determinismo. Você não nasceu e tem que morrer da mesma forma. Porque simplesmente a mãe natureza está te dizendo que ela pode transformar a estrutura dela a seu favor, pelo que você decidiu fazer. Então é muito incrível isso, que o nosso DNA, ele muda de acordo com a nossa alimentação, de acordo com a nosso psique, de acordo com o que a gente realmente está disposto a aprender, a evoluir. Então, o que eu posso dizer para vocês? Existem duas coisas que eu falei nessa live que eu acho que eu queria, se vocês memorizarem isso, para mim já valeu a pena. Primeiro, mudar a alimentação. Mudar a alimentação. E assim, eu sempre recomendo a nutricionista, ou um nutrólogo, ou um médico no consultório. Mas hoje, se você está comendo aquela bolacha, aquele pão, que é só carboidrato vazio, por que você não troca por um shake ou água de coco? Então, é muito mais interessante. A outra coisa é você entender que a importância do sistema de treinamento, não só na transformação da sua mente, do seu bolso, mas da sua imunidade. Então, essas duas coisinhas, para mim, são importantes, tá? Eu espero ter outras oportunidades de falar para vocês mais sobre essa questão da mente, porque eu amo esse assunto. Para mim, é um assunto preferido da vida. Para mim, se a pessoa muda a mente, ela muda toda a sua fisiologia. E é interessante que a epigenética mostra isso. Se você muda a estrutura do DNA através do meio externo, você muda toda a sua fisiologia.
e para o bem e para o mal também, tá, gente? É para o bem e para o mal, tá? Então, eu queria só agradecer, muito obrigada.